dado muitas vacinas e que não tinha percebido o erro. Tá aí, né? São 7 horas e 34 minutos. Eu tenho comigo, direto de São Paulo, a deputada estadual Valéria Bolsonaro. Vocês lembram que eu falei aqui sobre essa criação da CPI lá em Brasília, também para investigar governadores e prefeitos? Quem não deve, não teme. Qual o problema? Uma série de escândalos tem acontecido no Brasil inteiro, muitos erros no uso da verba federal, uso de verba estadual e etc. Ou por erro de gestão, desvio de finalidade, ou por má fé mesmo, como a gente já viu acontecer em muitos lugares. Quem não deve, não teme. E os senadores vão precisar do apoio de muitos vereadores e deputados para que sejam abastecidos com informações. Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, 28 milhões da verba Covid foram usados para cobrir o rombo do IPM. Não foi para Covid, foi para cobrir rombo. E apesar do Tribunal de Contas do Estado ter considerado a ação legal, olha o número de mortos, olha a quantidade de casos nas últimas 24 horas, 27 mortes em Ribeirão Preto. Olha o número ínfimo de leitos para uma cidade do porte de Ribeirão Preto, em comparação com outros municípios. Então queremos ouvir também e queremos levar as informações para essa CPI no Senado. É justo, já que governadores e prefeitos estão gastando livremente, é justo que se fiscalize de que forma estão gastando. Eu tenho contato agora ao vivo, som e imagem no ar, com a deputada Valéria Bolsonaro. Ela encaminhou um requerimento ao governador João Dória, à gestão do governador João Dória, também no que diz respeito às verbas estaduais de combate à Covid-19. É isso, deputada. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Lincoln. Prazer estar falando com você. Bom dia, cidade, os ouvintes de Ribeirão Preto. Lincoln, o que a gente percebe é que muito dinheiro foi dado, né? Apesar de chamar o nosso presidente de negacionista, dizer que não teve nenhum plano de vacinação, que não foi isso, que ele atrasou isso, ele atrasou aquilo. O fato é que nós não temos leitos de UTI suficiente, nós nunca tivemos, essa é a realidade, né? E foi mandado dinheiro tanto para estados quanto para municípios, e agora ninguém quer prestar conta desse dinheiro. Todo mundo acha que pode, que gastou o dinheiro, e agora não tem que falar como foi gasto esse dinheiro. Então, essa é a nossa maior preocupação. Esse é o terceiro pedido nós entramos com o terceiro pedido de impeachment que eu acabei de ver no Diário Oficial de hoje, que foi arquivado mais um pedido de impeachment nosso pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? E essa é a situação, não se tem informação, não se tem transparência, os deputados pedem as informações, as secretarias de Estado não respondem, e ontem, pelo que eu fiquei sabendo pelas redes sociais e pela imprensa, que o governador do Estado de São Paulo teve alguns ataques, alguns chiliques, quando ele percebeu que a CPI realmente vai chegar nos governadores e nos prefeitos. Me parece que ele não gostou. Eu não entendo por quê. É aquela história, deputada Valéria Bolsonaro. Quem não deve, não teme. É justo que a investigação seja para todos. O governador do Rio de Janeiro caiu por causa disso. Manobras feitas nos gastos nessa pandemia envolvendo a Secretaria Estadual de Saúde. Então, peraí. E há um poder muito temerário, uma liberdade muito temerária, deputada Bolsonaro, nessa liberdade de gastar o dinheiro, né? Ela é possibilitada, né, em razão do decreto de calamidade pública, decreto de emergência. Então, não se cumpre aí todos os trâmites do que a lei pede, licitações, transparência.
Então, há uma temeridade muito grande nessa liberdade de se gastar, não? Exatamente. E nós temos agora, tramitando na Lesp, me parece que mais 92 pedidos. 92 pedidos de calamidade pública. 92 municípios entraram novamente com pedidos de calamidade pública. Então, quando eu fiz esse requerimento de informação, foi justamente para saber, esses municípios já prestaram contas do dinheiro recebido no ano de 2020? Será que já foram prestadas todas as contas? Porque, segundo o que nós temos, o que está sendo passado é que tanto estados quanto municípios estão fechando suas contas com superávit. Todo mundo está com as contas em dia, numa, nem em município, nem em estado, mas as pessoas estão morrendo. Então, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro que saiu do governo federal para ser investido na saúde, ele foi realmente investido na saúde? Olha, e essa informação, deputada, vai muito ao encontro do que está acontecendo em Ribeirão Preto e que eu falei aqui no começo da semana. Prefeitura não é para dar lucro. Prefeitura é para pegar. Prefeitura, governos estaduais não são para dar lucro, é para pegar esse dinheiro e investir na população. Investir na proteção à saúde, que é o que pede a gestão contra uma pandemia. Agora, adianta reservar 25 milhões para vacina, que não pode ser comprada no momento, e não termos leitos de UTI, e ter mais de 100 pessoas esperando por um leito de UTI, e ter 27 mortos em 24 horas, quase 1.700 mortos já. Então, gente, os erros de gestão estão acontecendo, ou por má fé, ou porque é ruim de governo mesmo. Enfim, a CPI precisa saber. E é o que eu falei aqui, deputada. Essa CPI no Senado, ela vai precisar muito dos vereadores e dos deputados para que seja abastecida com as gestões municipais, com as informações, deputada. Volta, deputada, por gentileza. 7h42. Pois não, deputada Valéria Bolsonaro. Sem dúvida nenhuma, essas contas têm que ser transparentes, elas precisam de transparência, né? Nós temos aqui, por exemplo, a gente ouve falar que precisa comprar vacina, porque guardaram dinheiro para comprar vacina. Só que o governo federal já mandou o estado de São Paulo 4 milhões de doses e apenas 6 milhões foram aplicadas. Por quê? Onde estão essas vacinas? Por que elas não foram aplicadas? O que está acontecendo? E aí ficam falando, e a mídia está falando, e a televisão o tempo todo falando que se o Bolsonaro, se o presidente tivesse comprado vacina antes, porque ele é negacionista, mas as vacinas estão aí. E quantas? Olha quantas doses, de 11 milhões para 6 milhões e 900, olha quantas doses estão paradas, não estão sendo aplicadas na população. Para que quer comprar vacina para quê? Vacina tem. O que não tem é a aplicação dessas vacinas. Agora, a pergunta é por que essas vacinas não estão sendo aplicadas? O que está acontecendo? Ô, deputada, a senhora trouxe aqui uma informação de bastidor de que o governador João Dória deu piti quando soube que a CPI, né, lá em Brasília, a CPI do Senado também vai poder investigar a conduta de governadores e prefeitos. No caso da Lesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente sabe que o governador Dória tem maioria na Lesp, mas há um grupo de deputados que tenta emplacar investigações, que tenta cobrar, né, fazendo o papel da oposição, que é absolutamente natural, absolutamente democrático. De que forma esse grupo de deputados vai fiscalizar o governador e vai abastecer a CPI em Brasília sobre a conduta do governador Dória? Olha, a forma mais fácil que nós temos é através das nossas peças de impeachment. Ali, as 3 peças de impeachment que foram, de pedido de impeachment, que foram montadas,
tem ali uma relação enorme de indícios, né? Que a gente não pode afirmar nada, tudo é indício. Então, os indícios, né, de mal aplicação do dinheiro público. Porque o que eu acho interessante, ontem no chilique do governador do estado, é justamente isso. Ele não quer prestar conta de um dinheiro que não é dele. Ele age como se o dinheiro fosse dele. E não é. O dinheiro é público, sai do nosso bolso, de todo cidadão pagador de imposto. Então, o mínimo que ele tem que fazer é prestar conta. E nós temos já todo esse trabalho, levantamos todos os indícios desde o começo da pandemia, os hospitais de campanha, compra de materiais em lojas com CNPJ de editora de livros, né? Foram feitas compra de máscaras e aventais numa empresa cujo CNPJ era de editora de livro. Então, veja, tem indícios, não faltam. Então, nós temos aí 3 peças de impeachment, mais os questionamentos que nós estamos enviando diariamente. O que a editora de livro vendeu? O que a editora de livro vendeu para o governo do estado, para a pandemia, para a Covid? A compra de máscaras e aventais. Foi comprado em uma editora... nessa editora de livros. Na editora de livros. Por que foi isso? Por conta da calamidade pública. Da liberdade de gasto, né? A nossa preocupação hoje, vendo mais 92 municípios entrarem com pedido de calamidade pública na Alesp, novamente, é essa. Porque quando você entra com calamidade pública, você não precisa fazer licitação, você não precisa fazer nada. Então, acontece esse tipo, vamos chamar de equívoco, né? Com certeza, assim como você acabou de mostrar na reportagem, que a enfermeira se desculpou, foi um equívoco pequeno, sabe? Então, são coisas que nós estamos ali batendo todos os dias e mostrando e levantando. Uma coisa eu falo, eu posso garantir para você, não vai faltar indício de desvio de dinheiro público para a gente passar para essa CPI. Está sobrando. Deputada, na Alesp não cabe uma CPI para investigar esses gastos da Covid? Uma CPI estadual para investigar o governador? Esses indícios não são suficientes? Ou esse grupo de deputados simplesmente não consegue assinaturas para abrir a CPI? Como você mesmo falou, o governador do estado tem maioria dentro da casa, né? Então, infelizmente, nós não conseguimos o número de assinaturas, e mesmo que a gente consiga, quem tem que pautar, assim como quem tem que pautar o nosso pedido, acatar e pautar o nosso pedido de impeachment, é o presidente da casa, que hoje, né, acabou de ser eleito o deputado do PSDB. Do mesmo partido do governador. Né, que é do partido do governador. Com a ajuda, que fique bem claro aqui, que o partido que mais ajudou o PSDB continuar na presidência da Alesp, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é o PT. O PT, cada deputado do PT foi lá e votou no deputado do PSDB para que ele assumisse a presidência da casa. A senhora acha então, assim, que o governador Dória está blindado, portanto, pela Assembleia? Blindado, gente, no sentido de apuração, porque isso é absolutamente democrático. Os deputados têm essa prerrogativa, têm essa função. O deputado tem como principal função, assim como o vereador, como o senador, né, os senadores que abriram a CPI agora, tem como principal prerrogativa fiscalizar.
Agora, a manobra acontece para blindar o governador. Mas a senhora disse, informação de bastidor, né, trazida pela deputada Valéria Bolsonaro, que o Dória deu piti ontem, não gostou dessa informação de que a CPI lá em Brasília vai poder investigar governadores. Mas mesmo blindado pela Alesp, ele não gostou, deputada? Então, é aquela velha história, né? Quem deve, no caso dele, treme, porque tem muita coisa que nós já documentamos, já pedimos, já colocamos. Então, tem muito indício que vai acabar mexendo e abalando o governo dele, e ele tem ciência disso. Porque uma coisa é você estar blindado ali dentro da Assembleia Legislativa, onde ele coloca os projetos de lei absurdos que ele quer, e ele consegue a anuência de alguns deputados, vamos colocar assim, de uma forma muito... uma troca de gentilezas, né? Alguns deputados conseguem, às vezes, alguns cargos dentro do governo, outros conseguem algumas verbas adicionais nas suas emendas parlamentares, que essas sim são entregues, são pagas, até adiantado, e deputados, como no meu caso, que tem, né, alguns pedidos de impeachment, as nossas emendas impositivas demoram para chegar, elas têm um problema, elas passam por diversos problemas para poder chegar aonde, né, no seu objetivo final, que seria atender a população, mas ela tem que percorrer um caminho mais longo, porque a deputada que indicou está questionando o governador. Então, existe tudo isso quando você está falando de fiscalização do governo João Dória. Essa é a grande verdade que acontece. Deputada, o papel das assembleias, né, vai ser importantíssimo. Mas a senhora acha que o número de deputados hoje que são oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo ao governador João Dória, por que a gente está falando do Dória? Porque é o nosso Estado, envolve os nossos recursos e é quem exatamente no campo político tem feito aí o contraditório, né? Se os dois se encontrarem em qualquer esquina aí, eu tenho medo até do que aconteça com o presidente Jair Bolsonaro. Agora a pergunta é, a Assembleia conseguirá ter esse protagonismo em ajudar a CPI lá em Brasília, os senadores, em apurar os gastos da Covid aqui no estado de São Paulo? Porque me parece que indícios existem e não são poucos de desvio de finalidade no uso do recurso. A Assembleia terá essa força, esses deputados, eu não sei hoje qual o tamanho da oposição ao governador Dória na Assembleia Legislativa. E isso, gente, é absolutamente democrático. A gente vê lá em Brasília. Os senadores que são da oposição, eles querem investigar o Bolsonaro. Os senadores que são do grupo do presidente querem blindar o presidente. Isso é absolutamente democrático. Agora, qual o tamanho da oposição ao Dória aqui em São Paulo? Olha, graças a Deus, como essa CPI vai ser feita pelo governo federal, né? Vai ser no âmbito federal, nós vamos mandar tudo isso para lá diretamente. E lá será averiguado. Então, não vai passar, porque existe também, infelizmente, aqui no estado de São Paulo, também existe uma blindagem do governador. Ele tem alguns amigos aqui, diríamos, poderosos, né? O governador do estado de São Paulo tem um amigo íntimo que está numa Suprema Corte, né? E traz para ele traduzindo para uma linguagem bem popular, uma costa quente que não atinge esse governador. Nada atinge o governador do estado de São Paulo,
porque ele tem alguns amigos influentes, né? Então, o que nós queremos hoje é mandar tudo isso. Aliás, esse terceiro pedido, o segundo pedido, a segunda peça de impeachment e a terceira peça de impeachment, nós já mandamos lá para a PGR em Brasília. Eu protocolei lá em Brasília. Então, lá já existem alguns dos indícios que eu afirmo, né, ter aqui das nossas peças de impeachment, da má aplicação do dinheiro público, já estão na mão da PGR. E a senhora recebeu respostas a contento daquilo que foi usado? Porque eu sei que a senhora protocolou vários requerimentos no sentido do uso da verba Covid. Esses documentos, eles certamente, né, como a senhora já disse, já chegaram e chegarão mais, né, em maiores quantidades lá para a CPI do Senado. Sem dúvida, ainda não recebemos. A única coisa que nós recebemos foi que o Ministério Público Federal instaurou um processo. Quer dizer, né, que o Ministério Público Federal instaurou um processo a partir de das nossas peças de impeachment, de pedido de impeachment. Então, nós aguardamos, porque, segundo consta, isso corre em sigilo, né? Então, nós aguardamos, mas todos esses requerimentos que nós estamos enviando para a Secretaria do Estado de São Paulo e aguardando a resposta, também serão enviados todos lá para Brasília, para a PGR, para que sirva, né, para poder munir a CPI e o governador finalmente possa explicar aonde está 135 bilhões de reais que foi mandado o ano passado, né? O ano passado, em 2020, foi só para o estado de São Paulo. 165 bilhões de reais. 135 bilhões de reais é o valor da verba que o governo federal encaminhou ao estado de São Paulo somente nesse período de pandemia. Isso, mais 55 bilhões que era auxílio emergencial. Também para auxílio emergencial. Olha, é óbvio... Quantia, né? É uma quantia que a gente tem que ter, no mínimo, a gente precisa saber no que ela foi gasta. Eu acho que é o mínimo de dignidade que a gente tem que dar, né, de resposta para a população que votou, que depositou a confiança nesse governador. Olha só, a coisa mais justa que aconteceu nas últimas horas, e a gente pedia isso aqui, é que a CPI do Senado investigue todos, né? Então ontem o presidente do Senado, ele abriu a prerrogativa de investigação através da CPI, atendendo ao requerimento do senador Randolfo Rodrigues, e também abriu a prerrogativa de apuração para o senador Girão, que pediu a investigação de governadores e prefeitos. A sociedade brasileira, gente, merece uma resposta. A sociedade brasileira, não só os paulistas, a sociedade merece ser informada, merece ter um relatório completo de como o recurso dela, a sociedade brasileira, foi usado nessa pandemia. Porque muita gente morreu, muita gente quebrou, muita gente foi prejudicada, muita gente pagou a conta. Por que não apurar? Por que não investigar? Aqui em Ribeirão, poxa, os ribeirão-pretanos não merecem uma resposta melhor sobre o uso do dinheiro da Covid para cobrir rombo do IPM? Ah, nós fizemos isso porque o Tribunal de Contas considerou legal. Legal por causa dessa frouxidão aí no gasto com calamidade pública, com fase emergencial. Tem nada de legal nisso. É uma situação de excepcionalidade. Vocês acham que os paulistas não merecem uma resposta melhor sobre a razão do governo ter comprado máscara numa editora de livro? Então é isso, deputada. Eu não tenho a menor dúvida que todos
precisam, os gestores, e serão incomodados. Isso tem que acontecer. O Brasil está pagando um preço muito alto. Eu acho que serão incomodados, não seriam incomodados se isso já tivesse sido mostrado. Se essa transparência já estivesse sido colocada. Quer dizer, desde que a pandemia começou, recebeu dinheiro, está aqui. Recebemos tanto, gastamos em tanto, é isso aqui. É fácil. É só ter vontade. Percebe que existe uma vontade de manter tudo do jeito, né, mais fácil para que ele, governador, possa usar do dinheiro a seu bel prazer. Não é a empresa dele, não é a casa dele. Aqui nós estamos lidando com dinheiro público. E parece que tem político que ainda não aprendeu isso, não sabe fazer isso. Então, eu estou muito tranquila, estou muito feliz com essa CPI, vamos colocar assim, porque realmente, aliás, precisa ver hoje, né? Porque hoje que o STF, o Pleno, vai resolver se vai ter a CPI ou não. Porque ainda tem isso. O ministro que a senhora cita, que tem a ligação com o governador de São Paulo, é o Alexandre de Moraes. E por que tem essa ligação? Não é com o governador Dória, é com o PSDB. Segurança no estado de São Paulo, esteve aqui em Ribeirão Preto, andou ali no Novo Mercadão fazendo campanha para o Nogueira, o ministro Alexandre de Moraes. Então ele tem sim essa ligação, uma indicação política com o PSDB. Mas hoje ele está lá nessa decisão, né? O que ele decidir envolve o presidente da República, envolve o governador do estado dele e os outros governadores Brasil afora. Agora, são coisas mais importantes para serem averiguadas. Então, a gente sabe que tudo é uma questão de vontade, tudo é uma questão de amizade, né? Quanto maior o seu grau de amizade com algum tipo de cargo da pessoa, mais fácil de você transitar no seu governo. Esperamos que não seja dessa maneira, porque, repito aqui, o preço que o Brasil está pagando é muito alto. Nos números, né, da pandemia, as vidas que se perderam e nos números da economia também, os empregos que se perderam. Deputada, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu gostaria até de pedir, né, a gentileza de que possamos trocar informações, porque levarei também ao conhecimento da Alesp o uso do recurso federal aqui em Ribeirão Preto, o uso do recurso estadual também, porque é papel, prerrogativa da Alesp apurar, porque a CPI no Senado, ela precisa ser abastecida, né? Goste o presidente da República ou não, goste o governador João Dória que deu piti ontem ou não, essa é uma prerrogativa do povo brasileiro e precisa ser exercida. Obrigado, deputada, por sua participação. Eu agradeço. Será um enorme prazer trocarmos as informações, vai ser muito bom, inclusive, para a Alesp, né? Para a gente poder encaminhar e que essa CPI realmente esclareça, de uma vez por todas, quem é que realmente está preocupado com a saúde da população do nosso país. Então, muito obrigado a você e muito obrigado a todos os seus ouvintes. Fiquem com Deus. Muito obrigado.